Nesta nossa conversa, vamos aprofundar dois temas que tocam a vida de muitas pessoas: a insegurança no início da vida profissional. E também as dúvidas que surgem ao começar um novo relacionamento. Exato. O nosso foco será em ferramentas internas, espirituais, que nos ajudam a encontrar equilíbrio e clareza nesses momentos. Bem, antes de mergulharmos nos temas, é importante esclarecer a origem desta análise. Sim, por favor. O conteúdo que vamos discutir é uma reflexão. Ela é baseada numa gravação feita durante um atendimento presencial, gratuito, conduzido por uma consciência espiritual que se manifesta através de um médium. E é fundamental dizer que, para garantir a privacidade, todos os detalhes que poderiam identificar a pessoa foram completamente removidos. Sem dúvida, o que mantivemos foram apenas os ensinamentos universais, que podem ser úteis para qualquer um em sua jornada de autoconhecimento e bem-estar. Perfeito. Então, começando pelo primeiro ponto, o desafio profissional. Certo. Vamos nos concentrar num cenário muito comum: a dificuldade que uma pessoa jovem encontra para se firmar no mercado de trabalho. É uma fase onde a falta de experiência e a grande pressão por autossuficiência podem gerar um ciclo de ansiedade. Um ciclo que acaba paralisando o desenvolvimento. É uma situação delicada, quase um paradoxo, eu diria. Sim, para se obter reconhecimento, uma remuneração mais justa, exige-se experiência. Só que a oportunidade para adquirir essa experiência é muitas vezes negada justamente por não se ter um histórico. Exatamente. E essa pressão constante pelo futuro, pela estabilidade, ela gera uma preocupação que consome a energia criativa e prejudica o desempenho no momento presente. O ponto central da orientação é que a busca por uma fonte de validação interna, e não apenas financeira, é o que de fato estabiliza o início de uma carreira. A fraqueza da situação está justamente nesse ciclo vicioso que você descreveu. Sim, a preocupação com a sobrevivência, com o futuro, ocupa um espaço mental tão grande que a pessoa não consegue exercer sua função principal com a plenitude necessária. O que, por sua vez, alimenta ainda mais a insegurança. Isso. A sugestão que na análise veio de uma consciência que se apresenta como médico espiritual, uma fonte focada na cura das emoções, é desviar o foco da luta por reconhecimento imediato. A orientação é encontrar uma atividade paralela. Uma atividade paralela. Bem, eu entendo a lógica, mas para alguém que já se sente sob pressão, com pouca energia, a ideia de adicionar mais uma atividade não poderia ser contraproducente? Sua pergunta é fundamental, Como essa sugestão se torna um alívio, em vez de mais um fardo na prática? porque o objetivo principal desta atividade, veja bem, não é a remuneração. Embora ela possa vir, claro, O foco não é o dinheiro, então. não. O foco é a satisfação pessoal, a tranquilidade que ela proporciona. É a criação de uma âncora de autoestima. Entendi. Não se trata de buscar um segundo emprego extenuante, mas de encontrar algo, talvez autônomo, um projeto de curto prazo, que gere um sentimento imediato de competência, de realização. Ah, agora faz mais sentido. Essa base de estabilidade emocional, mesmo que pequena, libera a mente da pressão por resultados na carreira principal. Exatamente, a pessoa passa a atuar com mais confiança. Por quê? Porque sua autoestima não depende mais exclusivamente daquele ambiente. Ela constrói uma fonte de validação interna. Isso, uma fonte que a torna menos vulnerável à pressão externa. É, no fundo, um ato de blindagem emocional. Agora fica mais claro. Não é sobre se sobrecarregar, mas sobre encontrar uma fonte de energia positiva que nutra as outras áreas. Perfeito. Uma pequena vitória em uma área pode gerar a vibração necessária para avançar na outra. É um reequilíbrio energético. Precisamente. É entender que o início de carreira é um processo gradual. A vibração positiva gerada pela satisfação numa atividade, por mais simples que seja, pode impulsionar o sucesso na outra de forma sutil, mas poderosa. É construir uma base de bem-estar para que o crescimento profissional possa florescer sem o peso da ansiedade. Exato. E essa necessidade de uma base interna, de uma bússola que não dependa da validação externa, isso me parece ser igualmente crucial em outra área da vida.
os relacionamentos. Sim. A análise também abordou como navegar as dúvidas de uma nova relação. E a conexão é direta. A análise aponta que a intuição, o sentir, é a ferramenta mais precisa para discernir a realidade de um relacionamento, para superar a névoa da idealização inicial. A fraqueza nesse cenário é a tendência humana de criar uma utopia, uma fantasia. Sem dúvida, a fase inicial é frequentemente comparada a uma venda, onde cada um mostra sua melhor versão. Isso pode levar a um encantamento superficial baseado numa projeção. Que dificilmente se sustenta com o tempo. Exato. Acabamos nos relacionando com a ideia que criamos da pessoa. E não com a pessoa real. É uma armadilha muito comum. A orientação, então, seria desconfiar desse encantamento inicial. Como podemos nos proteger dessa tendência de idealizar sem nos tornarmos céticos ou fechados? A proteção não vem da desconfiança, mas do aprofundamento da percepção. A orientação que veio através do psiquiatra arcturiano, uma designação que aponta para uma abordagem da psique de uma perspectiva mais ampla, espiritual. Sim. É a de dar um passo atrás do pensamento puramente racional. Das expectativas. É preciso ativar a percepção interior. Ou seja, sair da mente e ir para o sentir. Exato. A recomendação é tirar um momento de silêncio para apenas sentir a energia da situação ou da pessoa, sem julgamentos mentais. O nosso sexto sentido nos envia sinais claros. Essa confiança no sentir é uma ferramenta poderosa. Mas, na prática, como uma pessoa pode diferenciar a voz da intuição genuína da voz do medo ou da ansiedade? Uma ótima pergunta. Porque ambas podem gerar sensações fortes no corpo e criar muita confusão interna. Essa é a distinção mais importante a ser feita. O medo e a ansiedade geralmente se manifestam como um ruído mental. São pensamentos repetitivos, agitados. Que criam cenários catastróficos. Isso. A sensação física costuma ser de contração, de aperto. A intuição, por outro lado, mesmo quando traz um aviso, tende a ser uma sensação mais clara, mais calma. É um saber que emerge do silêncio, não do barulho. E um exemplo prático disso? Um exemplo prático seria: quando a dúvida sobre uma pessoa surgir, em vez de repassar conversas e analisar fatos mentalmente, a pessoa pode parar, respirar fundo e perguntar a si mesma: além de tudo o que eu penso, o que eu sinto em relação a isso? E a resposta virá como uma sensação, uma clareza silenciosa. Exatamente. Outra prática é observar a vibração que a pessoa emite em diferentes contextos. Não para julgar, mas para perceber se há coerência energética. Acima de tudo, é um convite para confiar nesse sentir como um guia interno que sempre busca o nosso bem-estar. Entendo. Então, seja no trabalho ou nos relacionamentos, a clareza para ouvir essa intuição e para agir com confiança depende, fundamentalmente, da nossa gestão energética. Sim. O que nos leva ao terceiro ponto da análise, que parece amarrar os dois primeiros. Exatamente. O ensinamento final é que a disciplina de compartimentalizar energeticamente as áreas da vida é essencial. Essencial para proteger a sensibilidade e a clareza mental. A fraqueza comum é a tendência da mente de misturar as preocupações. Sim, a ansiedade de um relacionamento incerto vaza para o ambiente de trabalho. E o estresse profissional contamina a vida pessoal. Para pessoas cujo trabalho depende da sensibilidade ou da criatividade, essa mistura de energias é especialmente prejudicial, pois afeta diretamente a vibração necessária para realizar suas tarefas. Esse conceito é poderoso, mas a vida real é complexa. Nossos sentimentos não costumam respeitar fronteiras lógicas. É verdade. O que acontece quando, mesmo com a intenção de separar as coisas, a ansiedade de uma área invade a outra? A disciplina mental sozinha é suficiente? A disciplina mental é o ponto de partida, mas ela precisa de ferramentas espirituais para ser eficaz. O mentor da escola iniciática, como também é conhecida essa consciência, enfatiza que isso é um exercício de livre-arbítrio.
As situações coexistem, mas não devem ter interferência energética. Exato. É preciso evitar o que ele chama de cruzamento energético. Pense nisso como tentar ouvir duas músicas ao mesmo tempo. O resultado é apenas ruído e confusão. Uma ótima analogia. Nossa mente e nosso espírito precisam de uma estação de cada vez para funcionar com clareza. A analogia das duas músicas é muito clara. Mas quais seriam as ferramentas práticas para colocar essa separação em ação? Especialmente naqueles momentos em que os pensamentos se misturam involuntariamente. Existem práticas concretas. Por exemplo, quando se está no trabalho e um pensamento sobre o relacionamento surge, pode-se usar conscientemente uma técnica de refúgio mental. Como assim? Conforme sugerido pelo instrutor extrafísico, outra forma de se referir à mesma fonte, a pessoa pode focar na respiração por alguns instantes ou visualizar a imagem de uma cachoeira limpando a mente, e então retornar o foco. Então não é lutar contra o pensamento, é redirecionar a atenção. Gentilmente, sim. Outra prática é definir momentos específicos do dia para refletir sobre cada área, evitando que uma invada o espaço da outra. O mais importante, então, é reconhecer que somos seres de emoção e que essa transposição de sentimentos é natural. Isso, a simples consciência desse mecanismo já é o primeiro passo para gerenciá-lo com nosso livre-arbítrio, protegendo nossa sensibilidade. Perfeito! Agora, para consolidar essas ideias, vamos conectar essas análises com as 3 afirmações que foram a base da conversa original. Eu sei ouvir, eu supero e eu tenho paciência. Uma ótima forma de sintetizar. A primeira afirmação, eu sei ouvir, se conecta diretamente com a orientação de usar a intuição nos relacionamentos. Como? O verdadeiro saber ouvir não se refere apenas a escutar o que os outros dizem, mas principalmente a ouvir a si mesmo. É ouvir o seu sentir, a voz do seu espírito que avisa quando algo não está em harmonia. É a chave para discernir entre a ilusão criada pela mente E a realidade percebida pela consciência. e a segunda, eu supero. Eu supero fala diretamente à força interior para lidar com os desafios do mercado de trabalho, com a insegurança que isso gera. É a afirmação da nossa capacidade de encontrar caminhos alternativos. Exato, como a atividade paralela sugerida, e de não nos deixarmos abater pelos obstáculos. Superar não significa a ausência de problemas, mas a habilidade de usá-los como degraus para o nosso crescimento. Para o nosso fortalecimento espiritual, faz todo sentido. E por fim, eu tenho paciência. Eu tenho paciência é a virtude que sustenta as duas situações. É preciso ter paciência para entender que a carreira se constrói gradualmente, passo a passo. E que a tranquilidade interna precede o reconhecimento externo. Da mesma forma, é preciso ter paciência para permitir que um relacionamento se revele em sua verdade, sem a pressa que alimenta a ansiedade e a fantasia. A paciência é o solo fértil. Exato, onde tanto o sucesso profissional quanto as relações verdadeiras podem florescer no seu devido tempo. Em resumo, as direções apontadas hoje são claras. Primeiro, buscar uma fonte paralela de satisfação pessoal para aliviar a pressão da carreira principal. Nutrindo a autoconfiança de dentro para fora. Segundo, confiar na sua intuição, no seu sentir, como a principal e mais fiel ferramenta para avaliar relacionamentos, indo além das aparências. E terceiro, praticar a separação energética entre as áreas da vida, para manter a clareza, proteger sua sensibilidade e preservar sua energia criativa. Esperamos que estas reflexões contribuam para a sua jornada de autoconhecimento. Se este conteúdo foi útil para você, considere compartilhá-lo com alguém que possa se beneficiar. E convidamos você a continuar nos acompanhando para mais análises voltadas ao desenvolvimento espiritual e ao bem-estar.